Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante da nutrologia, sabe? Desde as suas raízes mais antigas, lá na filosofia, até os desafios bem complexos que ela enfrenta nos dias de hoje. E olha só, tudo começa com essa frase, que teria sido dita por Hipócrates há mais de 2000 anos. É basicamente a semente de toda essa discussão. Uma ideia super antiga, mas que, vamos combinar, nunca foi tão atual. Mas vamos lá, direto ao ponto. O que é exatamente a nutrologia? E talvez mais importante ainda, quem é que pode se chamar de nutrólogo? Vamos deixar isso bem claro para não ter mais dúvida. Bom, o ponto central é este aqui. Nutrologia é uma especialidade da medicina. Ponto. Ou seja, é a área que estuda como os nutrientes afetam o nosso corpo, tanto para prevenir quanto para tratar doenças. E, por lei, só um médico pode dar o diagnóstico de uma doença. É isso que faz toda a diferença. Para a gente entender como a nutrologia chegou onde está hoje aqui no Brasil, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E a nossa primeira parada é na Argentina, lá na década de 1920. A história toda, na verdade, começa com uma pessoa, o médico argentino Dr. Pedro Escudeiro. Ele é considerado o grande pioneiro, a pessoa que deu pontapé inicial para a nutriciologia em toda a América Latina. O Escudeiro foi um verdadeiro visionário. Ele não apenas fundou o primeiro Instituto de Nutrição do continente, mas também criou as famosas 4 leis da alimentação. E esses princípios, sabe, quantidade, qualidade, harmonia e adequação, são a base para qualquer plano alimentar equilibrado na América Latina até hoje. E é claro que as ideias do escudeiro não ficaram só lá na Argentina, né? Elas cruzaram a fronteira e acabaram inspirando toda uma geração de médicos pioneiros aqui no Brasil. E o primeiro grande nome que surge nessa história aqui no Brasil é Josué de Castro. E ele era muito mais que um médico. Ele era geógrafo, um ativista que lutava sem parar contra a fome. Josué de Castro é considerado o primeiro nutrólogo do Brasil. O grande mérito dele foi usar a ciência para atacar um problema muito real. Ele literalmente mapeou a fome no país e ajudou a criar as primeiras políticas públicas para lutar contra isso. O trabalho dele foi tão importante que ele chegou a ser presidente do Conselho da FAO, o órgão de alimentação da ONU. Imagina só o impacto. Então, se o Josué de Castro levou a nutrologia para o campo social, teve outro pioneiro fundamental, o Dr. Dutra de Oliveira. Foi ele quem construiu a base científica e acadêmica da especialidade aqui no Brasil. A jornada dele foi um divisor de águas. Depois de se especializar nos Estados Unidos, ele trouxe esse conhecimento para o Brasil. Ajudou a criar a matéria nas faculdades de medicina, batizou a área como nutrologia e ainda cofundou a ABRAM, que é a associação que representa os especialistas até hoje. Foi um passo de cada vez. E essa linha do tempo mostra como tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Pensa só, em 72 o nome Nutrologia nasce. No ano seguinte, a Associação de Especialistas é fundada. Em 1978, só 6 anos depois, pronto, já era uma especialidade médica oficial, reconhecida aqui no Brasil. Foi um crescimento meteórico. Agora a gente dá um salto no tempo. Nos últimos anos, a nutrologia virou uma febre. Explodiu em popularidade. Só que essa fama toda veio acompanhada de um lado bem perigoso. E para a gente entender essa explosão, é só olhar para essa mudança radical no cenário da saúde. Antes, a grande preocupação era a falta de comida, a desnutrição. Hoje, o jogo virou completamente. O foco é tratar doenças crônicas como obesidade e diabetes, e isso fez a procura por especialistas na área disparar. E para colocar mais lenha nessa fogueira, vem um fenômeno cultural gigante: a ascensão das redes sociais e dos influenciadores digitais que botaram a nutrição no centro de todas as conversas. O resultado dessa mistura de alta demanda com a exposição massiva nas redes foi o caos. A gente viu desinformação se espalhando sem controle, gente sem qualificação nenhuma se passando por especialista e um aumento assustador no uso de suplementos sem critério e no surgimento de transtornos alimentares. A linha entre ciência e modismo ficou perigosamente confusa. Agora se preparem para este dado porque ele é chocante. A prova oficial para conseguir o título de especialista em nutrologia tem uma taxa de aprovação baixíssima. Só de 10 a 20% dos médicos conseguem passar. É um exame extremamente rigoroso. E qual é a consequência direta disso? Se é tão difícil ser aprovado, o que acontece? O mercado fica cheio de profissionais que se apresentam como nutrólogos, mas que na verdade não têm o título oficial. E isso, claro,
acaba prejudicando a reputação de toda a especialidade. E tudo isso nos traz para o momento atual, em que a nutrologia se encontra numa verdadeira encruzilhada, tendo que encarar umas perguntas bem profundas sobre o próprio futuro. A grande pergunta que fica no ar hoje é essa: qual caminho a nutrologia vai seguir? É um dilema poderoso, que realmente divide opiniões. De um lado, existe um futuro que parece brilhante, super otimista, guiado por avanços científicos incríveis como terapia gênica, inteligência artificial. E do outro lado, um caminho sombrio, marcado por uma crise de ética, por atalhos perigosos e por uma prática médica que parece se preocupar mais com as tendências das redes sociais do que com a saúde de verdade. E já que tocamos no assunto da tecnologia, essa discussão toda leva a uma pergunta ainda mais fundamental sobre a própria essência da medicina. No fim das contas, a reflexão que fica é muito poderosa. A tecnologia pode analisar uma infinidade de dados, mas ela não oferece acolhimento, sabe? Não oferece o cuidado e a empatia que só outro ser humano consegue dar. A nutrologia, que é uma área tão fascinante, está hoje nessa encruzilhada. E a reflexão final é se o futuro dessa disciplina vai depender não só dos avanços da ciência, mas da sua capacidade de preservar o que existe de mais essencial na medicina, a conexão humana.